28º Congresso Brasileiro de Nutrologia. E aqui no estúdio do podcast Abram, a gente tem a honra de receber a doutora Socorro Moraes. Ela é médica, nutróloga e ginecologista, PhD em Ciências da Saúde e uma das mais arretadas médicas que eu já tive a alegria de conhecer. Vamos falar um pouquinho mais sobre a presença dela aqui no nosso congresso, mas principalmente sobre os temas que ela trouxe. Doutora Socorro, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. É uma satisfação estar aqui, minha querida. E o Congresso da Abram é sempre uma alegria, é sempre uma surpresa boa. Uhum. Eu faço parte da Abram há aproximadamente 15 anos. E a cada ano o nosso congresso é maior e melhor. E este ano se reveste de uma particularidade, né? O primeiro mundial. Né? Já fomos o maior da América Latina e hoje somos o maior do mundo, né? Graças ao altruísmo e à coragem do nosso presidente, doutor Durval, esse homem que eu digo que ele tem asas nos olhos, né? E voa longe, né? E tem construído a Abram, né? Com muita determinação, com muita coragem, até uma certa ousadia, mas mostrando que é possível fazer uma medicina diferente, né? E a nutrologia é uma especialidade que transversaliza todas as demais áreas da medicina. Então, o médico que verdadeiramente quiser construir saúde, ele precisa aprender sobre nutrologia, sobre como orientar melhor os nossos pacientes para fazer escolhas alimentares melhores para a sua saúde. Bom, e como boa ginecologista, a senhora, lógico, traz a saúde da mulher na temática das suas palestras e das suas participações, doutora. Sim. Fala um pouquinho desses assuntos aí pra gente. Ontem nós estivemos na mesa, que foi a primeira edição, né, do simpósio de saúde da mulher e nutrologia, coordenada pela professora Nádia, e foi muito bom. Estivemos ali com o doutor Marcelo Stein, da Febrasgo, falando sobre qualidade de vida no climatério e da importância, né, desta fase para a sociedade, não só para a vida das mulheres, mas para a sociedade, para o mercado, para a economia. Haja vista, né, que as mulheres estão envelhecendo nos espaços de trabalho e é necessário que o mercado tenha um olhar diferenciado para essas mulheres. Infelizmente, a gente vive ainda num país muito etarista, né? E também essa temática do envelhecimento é uma temática muito nova. Né? Mas nós, mulheres que vivemos 7 anos mais que os homens, né? E que somos 56% da população 60 mais, precisamos de um olhar diferenciado. Né? Dos 32 milhões de pessoas 60 mais, 18 milhões são mulheres. E essa é uma população que cresce, é a população que mais cresce no Brasil hoje, é a população 50 mais. Então, precisamos de um olhar diferenciado, de políticas públicas, tanto de saúde quanto de trabalho, de empregabilidade, para essas mulheres, para nós mulheres, porque eu sou uma mulher 60 mais, né? E garantir qualidade de vida, saúde, bem-estar, para que a gente continue fazendo o que já fazemos, porque 52% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres 60 mais. Doutora, eu sou uma mulher 50 mais. E a pergunta que as mulheres da minha faixa etária se fazem é: a vida na menopausa ou após a menopausa? Então, é uma transição, não é? Como é da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, mas é muito negligenciada pelas políticas públicas, negligenciada pela assistência à saúde. Finalmente, a gente tem agora, em 2024, um consenso brasileiro de terapêutica do climatério que aponta numa outra direção. Aponta para a medicina do estilo de vida, para a gente verdadeiramente acolher essas mulheres e fazer com que elas compreendam que essa é uma transição que precisa de cuidados e de autocuidado. A mulher precisa também se empoderar para ela se autocuidar. E nós, profissionais da saúde, acolher essas mulheres e oferecer o que elas precisam. Graças a Deus, finalmente, hoje, terapia hormonal entrou na pauta. Não é mais um bicho de 7 cabeças, né, como foi durante Isso. esses últimos 22 anos, não é? E hoje a terapia de reposição hormonal, as contraindicações são todas relativas, não são mais totalmente
contraindicadas absolutas, não é? E eu acho que esse é o diferencial que o Congresso Brasileiro de Nutrologia traz quando inclui na sua pauta a discussão da saúde da mulher. Doutora Socorro, a nutrologia consegue ajudar a mitigar esses efeitos na fase de transição da vida da mulher, em que ela vai entrando nessa fase de climatério e de menopausa? Sim, com certeza. Eu acho que não tem nenhuma especialidade médica, nem a ginecologia, que é a grande clínica da saúde da mulher, é a ginecologia, mas a nutrologia entra com essa contribuição de olhar para o estilo de vida, de olhar para a alimentação, para a prática do exercício físico, para a saúde mental, a saúde das emoções. Nós temos hoje uma população em torno de 20% de mulheres 50 mais com depressão ou ansiedade. E a saúde mental hoje é uma preocupação mundial, não é? Porque muitos quadros de demência começam com um quadro de depressão. Então, nós, profissionais da saúde, nós, mulheres, precisamos falar sobre isso, porque é só falando que a gente vai desmistificar e realmente colocar na pauta a discussão da menopausa. E a discussão de que a qualidade de vida é um direito das mulheres, não importa a idade? Sim, com certeza, a qualidade de vida é um direito das mulheres. A menopausa é um mercado bilionário, não é, que movimenta trilhões de reais, bilhões de dólares. O mercado já despertou para isso, né? Graças a Deus acabou aquele discurso do anti-envelhecimento, é pró-envelhecimento, envelhecimento com qualidade, o envelhecimento saudável, cuidando de vidas, não negando o processo do envelhecer. Doutora tocou num ponto interessante, a questão de que por muitos anos se defendeu que nós não devíamos envelhecer, que ruga é feio, que sinais de expressão são ruins, tanto para as mulheres quanto para os homens, né, doutora? Muito mais para as mulheres, né? Porque o envelhecimento Exato. ele é etarista, ainda é etarista, não é? Então, assim, no Brasil, a juventude deixou de ser uma fase, passou a ser um ideal de vida. Não é? Por isso que eu digo que esta pauta do envelhecimento ela é muito nova. Eu fui secretária nacional de promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas no governo federal. Em 2017, eu fui a primeira secretária. Quando eu sentei na cadeira, que eu olhei, nós não tínhamos políticas para o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável. E nós começamos a desconstruir essa história de negar o processo de envelhecimento, do preconceito em relação à idade e discutir envelhecimento saudável. Graças a Deus, nós fomos muito ajudados pelos organismos internacionais. E em 2020, a Organização Pan-Americana da Saúde definiu que nós teríamos a década do envelhecimento saudável para as Américas e enfrentar o envelhecimento como uma fase da vida, sem negar esse processo, sem esconder a nossa idade e dizer com muito orgulho que nós estamos vivas e nós precisamos cada vez mais adicionar vida aos nossos anos. Acho que essa é a grande contribuição que a nutrologia dá à saúde das mulheres. Perfeito, que modo lindo de encerrar a nossa entrevista. Foi um prazer recebê-la, doutora. Muito obrigada. O prazer foi meu, estou sempre à disposição. Eu costumo dizer que a nutrologia foi um divisor de águas na minha história profissional, na minha história pessoal, inclusive na minha vida pública, porque foi graças à nutrologia que eu despertei para o envelhecimento, que eu fiz um mestrado, que eu fiz um doutorado em envelhecimento feminino e terminei chegando a Brasília como uma autoridade nacional. E ali nós fizemos entregas ao Estado brasileiro, e foi a primeira vez que nós discutimos uma política pública para o envelhecimento saudável. Então, a Abram está na minha vida assim, de uma forma muito forte, e eu sou muito grata por ter essa oportunidade. Nós é que agradecemos, viu? Muito obrigada.